Opa, gente, tudo bem com vocês? Queria resolver uma questão da prova do EPICAR de 2018 hoje com vocês, galera. É a prova de versão A, é a questão de número 17 com vocês, tá bom? A primeira questão da prova é uma questão que envolve vários conceitos de uma vez só, gente. Mas como vocês já viram no enunciado, a questão se trata do quê? Ela nos dá duas expressões numéricas, azão e bezão, e três caixinhas de conjuntos numéricos, gente. Vamos analisar essas caixinhas em primeiro. A caixinha de número 1, o enunciado fala que é a caixinha dos números naturais. Então, todo e qualquer número natural pode ser colocado aqui dentro. Aqui, essa caixinha de número 2 é a caixinha do conjunto dos números racionais, tá bom? Racionais. Então, todo e qualquer número racional pode sim ser colocado aqui dentro dessa caixinha. E por fim, a caixinha de número 3 é a caixinha dos números irracionais. Tá bom, gente? O que essas caixinhas significam? A gente precisa ter em mente os conceitos de conjuntos numéricos para saber exatamente onde a expressão azão e a expressão bezão podem ou não se encaixar, não é? Mas antes de sabermos onde elas vão se encaixar, a gente precisa em primeiro simplificá-las, não é? Temos aqui vários assuntos sendo cobrados: radical duplo, propriedades de radiciação, propriedades de potenciação, conceito de notação científica e abordagem de frações também. Bem interessante essa questão, gente. De maneira geral, os tópicos principais que estão sendo cobrados aqui são estes aqui, tá bom, gente? Eu enumerei em 5, que é bastante coisa mesmo, mas você não precisa utilizar estes 5 tópicos necessariamente para resolver a questão. Por exemplo, eu vou mostrar um caminho pelo qual daria para usar radical duplo para resolver essa questão, onde está a formulinha aqui para vocês, mas eu vou usar muito mais racionalização, propriedade de radiciação, notação científica, conjuntos numéricos com certeza, e uma propriedade de produto notável que eu vou mostrar a vocês, tá bom? Mas de antemão eu queria revisar os conjuntos numéricos que estão sendo cobrados aqui, gente. Conjunto dos números naturais, que é a caixinha de número 1, não é? Esse daqui. A discussão se é que ele começa, o zero está dentro ou não do conjunto dos números naturais, porém isso não é de nosso interesse e eu vou formalizar aqui que ele está sim dentro do conjunto dos números naturais, tá bom? Sendo assim, esse é o número dos conjuntos naturais, começa do zero, vai seguindo acrescido de uma unidade infinitamente, tá bom? Por outro lado, o nosso conjunto dos números racionais, que é a caixinha de número 2, dada pelo enunciado, ele trata de todo e qualquer número que pode ser escrito na forma fracionária. Ou seja, eu coloquei aqui exemplos somente de dízimas periódicas. Porém, também temos qualquer número negativo e qualquer número inteiro na realidade, não é, gente? Eu coloquei esse exemplo só para especificar esses casos, que muitas vezes são eles que nos dão mais dúvidas se é que são ou não racionais. Quando são dízimas periódicas, então são racionais. Porque dízimas periódicas implica automaticamente que eles podem ser reescritos, que são números que podem ser reescritos como frações. E aqui eu estou dando exemplo de somente dízimas periódicas simples, ou seja, período logo depois da vírgula ele já aparece. No caso, o período aqui é o 3, o algarismo número 3, e no caso aqui é o algarismo 678, não é, gente? Tanto que o nosso primeiro exemplo aqui, 0,333, é o famoso 1/3, não é verdade? Todos esses outros números, toda e qualquer dízima periódica, pode sim ser reescrita como uma fração. Esse é o conjunto dos números racionais, ok? Então, o conjunto dos números irracionais pode também ser resumido como toda e qualquer dízima não periódica, galera. São números que nós não conseguimos reescrevê-los como frações. Exatamente, o prefixo i é a negação do significado do conjunto dos racionais, não é verdade? Então aqui eu dei alguns exemplos de alguns números conhecidos. O número π, o número de Euler, que os dois primeiros números depois da casa, se não me engano, é 2,71, se não me engano. O π, que é o famoso 3,14, 15 e assim por diante. Vocês podem ver que todos eles têm infinitas casas depois da vírgula. Então eles não podem ser reescritos como frações, tá bom? Além disso, também temos toda e qualquer raiz inexata. Estes também são números irracionais, tá bom?
Coloquei aqui entre aspas uma notação para o conjunto dos números irracionais, porque essa notação é um pouco errônea, tá bom? Ela é muito usada, ok, mas a notação correta é a notação que foi utilizada anteriormente aqui. Fazê-lo como sendo reais menos racionais. Mas bem, vamos de fato à resolução do exercício, né, galera? Eu vou mostrar em primeiro o caminho que seria feito usando radicais duplos. Basicamente, nós teríamos que aplicar isto nos 4 radicais duplos que encontramos na nossa expressão lá. Ok, gente? Nós determinamos o meu azão, que está aqui, aparece aqui nessa fórmula, né? E nós determinamos o nosso bzão, que também aparece aqui. Basta colocar esse 2 para dentro da raiz, não é verdade? Que ficaria 2 elevado ao quadrado, já que daqui se trata de uma raiz quadrada. Ok? E aí teríamos raiz de 4 vezes 5 e, portanto, raiz de 20. E o 20 seria o nosso bzão aqui da fórmula. E aí, com isso, a gente pode aplicar a nossa fórmula, porque esse c que eu defini na fórmulazinha aqui, ele é exatamente raiz de a ao quadrado menos b. Ok? Então, vou fazer só este primeiro exemplo aqui para vocês verem esses dois, né? Já que eles são muito parecidos um com o outro. Veja bem, se eu quisesse transformar o raiz de 6 mais 2 raiz de 5, bastaria fazer o quê? Este aqui é o meu azão. Eu já defini que o meu bzão ele é 20, não é? Porque, novamente, basta colocar o 2 para dentro da raiz de 5, não é verdade? Então, com isso, nós chegamos em quê? Que o c ele vai ser raiz do meu a ao quadrado, 6 ao quadrado, 36, menos o b, menos 20. Então, é 36 menos 20, o que nos dá a raiz de 16. Portanto, ele equivale a 4, o meu c. Tá bom, gente? Então, aplicando a fórmula, veja bem que aqui, sendo positivo, implica que a soma das duas raízes que eu mostrada na fórmula também será intercalada de um sinal positivo. Caso aqui fosse 6 menos 2 raiz de 5, que é exatamente este outro caso aqui, não é? O que nós teríamos? Nós teríamos um menos aqui, ok? Então, se aqui for mais, então aqui é mais. Se aqui for menos, aqui é menos. E o que nós temos aqui? Raiz de a mais c sobre 2, começa assim, o a é 6, o meu c é 4. Mais ou menos raiz de a menos c sobre 2, o meu a sendo 6 e o c sendo 4. Ok? Então, isso aqui vai nos resultar em, aqui somando dá 10 sobre 2 dá 5, raiz de 5 mais ou menos 1, porque aqui nós teremos 6 menos 4, que nos dá 2, dividido por 2, 1, e a raiz de 1 equivale a 1. Ok, gente? Aí basta executar exatamente o mesmo processo para os dois radicais duplos de baixo e nós realizamos as simplificações posteriores, multiplicando e dividindo. Também temos, por esse método, também temos de fazer uma racionalização, que é precisamente o terceiro tópico que eu coloquei aqui com vocês, não é verdade? Racionalização. Eu só especifiquei um tipo de racionalização aqui, viu, gente? Que é o tipo de 1 sobre raiz de n aqui, tá? Basta multiplicar por raiz de n sobre raiz de n. Que aí teremos raiz de n ao quadrado no denominador e conseguimos, assim, tirar a raiz do denominador. Que é exatamente isso a essência de racionalizar, não é? Então, resolvendo de fato o exercício, deixa eu reescrever o número a com vocês aqui. 6 mais 2 raiz de 5, depois 6 menos 2 raiz de 5, tudo isso dividido por 7 mais 4 raiz de 3 e 7 menos 4 raiz de 3. Veja bem, galera, utilizando já uma propriedade de radiciação, veja que, tendo o mesmo índice, nós podemos juntar o numerador, tudo debaixo de uma raiz só. E nós multiplicaremos as bases. Então vai ficar a raiz de 6 mais 2 raiz de 5 vezes 6 menos 2 raiz de 5. Analogamente para o nosso denominador, raiz de 7 mais 4 raiz de 3 vezes 7 menos 4 raiz de 3. Ok? Veja bem, nós teremos, portanto,
raiz de 6 mais 2 raiz de 5, 6 menos 2 raiz de 5. Tudo isso dividido por raiz de 7 mais 4 raiz de 3, que multiplica 7 menos 4 raiz de 3. E aí, veja bem, o nosso produto notável aparecendo aqui, galera, porque este aqui é precisamente produto da soma pela diferença. E no denominador também, produto da soma pela diferença. E se vocês bem lembrarem, o produto da soma pela diferença nos dá a diferença de 2 quadrados. Não é verdade? Então, o que a gente vai ter? O nosso numerador, que temos isto aqui, a gente vai ter o quadrado do primeiro, tudo isso dentro da raiz, não é verdade? O quadrado do primeiro é quadrado de 6, que é 36, menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 2 raiz de 5 ao quadrado, que nos dá 20, não é verdade? Afinal, só basta levar o 2 e depois a raiz de 5, tudo ao quadrado. E a raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5. Então, raiz de 36 menos 20, dividido por, no denominador, raiz de quadrado do primeiro, 49, menos o quadrado do segundo, o quadrado de 4 raiz de 3, 16 vezes raiz de 3 ao quadrado, ou seja, 16 vezes 3, que nos dá 48. Ou seja, 49 menos 48, gente. Então, a gente vai ter um A, que é raiz de 16 no numerador, ou seja, 4, dividido por raiz de 1 no denominador, que nos dá 1. Ou seja, o meu A é 4. Tá bom, gente? Esse é o primeiro valor que eu gostaria que vocês guardassem. Vamos ao nosso segundo. Deixa eu reescrever a expressão numérica B que o enunciado nos deu, que é a seguinte. B igual a ao quadrado vezes menos 3, 1 quarto a menos 1, uns 25 avos a menos 1, e aqui 1 sobre 10 ao quadrado, não é? E aqui o conceito é basicamente manipulação da notação científica, gente. Porque se a gente for trabalhar com os números deste tamanho, imagina elevar este número ao quadrado escrevendo ele desta forma. Fica muito trabalhoso, não vale a pena, gente, tá bom? Então a gente usa a nossa notação científica. Como é que funciona ela? Pega a vírgula de onde ela está. No caso, como temos números depois da vírgula, nós vamos sempre multiplicar por 10 elevado a menos alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É o número de casas que você vai andar com a sua vírgula, ok? Então, nesse caso, eu quero chegar até depois do 1, ok? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. E, portanto, nós vamos ter 10 elevado a menos 5, ok? Então, já começando a nossa manipulação, qual que é o número que vai estar multiplicando 10 elevado a menos 5? É o número que ficou exatamente à esquerda da sua vírgula depois de você deslocar ela 5 casas. E que número que é esse? Seria o nosso 00001. Só que zeros à esquerda são desprezados, não é verdade? Fica só 1. Então é 1 vezes 10 elevado a menos 5. Só que não podemos esquecer que está tudo elevado ao quadrado. Tá bom? Isso aqui está sendo multiplicado por 0,01, que está elevado a menos 3. 0,01, mesmo esquema. Pega a vírgula, 1, 2 casas. Então é 10 elevado a menos 2. E é 1 vezes 10 a menos 2, não é verdade? 1 vezes 10 elevado a menos 2 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por este denominador meio grande, não é? Só que aqui, vocês lembram de um seguinte detalhe. Qualquer número elevado a um expoente negativo equivale ao mesmo número invertido elevado a um expoente positivo. Ou seja, se o expoente for negativo, você inverte a base, ok? E o inverso de 1 quarto nos dá 4. E aí você deixa nosso expoente positivo elevado a mais 1. Ou seja, que é o próprio 1, não é verdade? E aqui no denominador,
exatamente a mesma coisa. 1 sobre 25 elevado a menos 1 nos dá 25 elevado a mais 1, que é 25. E daqui está multiplicando 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Propriedade de potenciação. O expoente é o mesmo e as bases são diferentes. Basta distribuir o expoente, entre aspas. Então, fica 1 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado. Não é verdade? Então, no fim, continuando nosso desenvolvimento, não é? Quero dizer, nós vamos ter o quê? O meu Bzão. O que vai dar aqui? 1 ao quadrado é somente 1. Só que aqui nós temos 10 elevado a menos 5 elevado ao quadrado. Isso nos dá potência de potência. Propriedade de potenciação. Potência de potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes, não é verdade? Então, nós vamos ter 10 elevado a menos 10 aqui. Da mesma forma, potência de potência aqui no 10 elevado a menos 2, que é 10 elevado a menos 2 elevado a menos 3. Ou seja, 10 elevado a menos 2 vezes menos 3. Então, o sinal de negativo vai desaparecer do nosso expoente. Nós vamos ficar com 10 a sexta. Ok. Tudo isso dividido por este termozão aqui. Só que, volte aqui nele. Aqui nós temos o número 100, não é? Que é 10 ao quadrado. Vamos fazer uma simplificaçãozinha aqui, porque afinal aqui temos 4 elevado a 1. Ele pode ser simplificado aqui, dividindo aqui por 4 e aqui por 4. 100 dividido por 4 nos dá 25, gente. Então apareceu um outro 25 aqui, não é? O que a gente pode fazer então? Aqui vai ficar 1 sobre 25 vezes 1. Afinal, 1 ao quadrado é 1. Dividido por 25 novamente. Então, continuando. Aqui temos um produto de potências de mesma base. Então, conserva a base, soma-se os expoentes. 10 elevado a menos 10 mais 6. 10 elevado a menos 4. Ok, gente. Isso aqui tudo dividido por 1 sobre 25 ao quadrado. Divisão com uma fração sendo o denominador, basta passar a fração multiplicando, não é verdade? Multiplica-se pelo inverso da fração. Ou seja, nós temos que o b vai ser igual a... Quanto que é 25 ao quadrado? 625 vezes 10 elevado a menos 4. Ok. E, portanto, nós teremos um b igual a 0,0625, gente. Aí eu relembro vocês que a primeira expressão numérica razão que nós calculamos era 4, não é verdade? Então, nossa resposta final é esta aqui. Agora basta ver em quais das caixinhas eles se encaixam para assinalar a alternativa correta. Tenho aqui as caixinhas do meu lado esquerdo. Veja bem, o A ele é um número natural, ele é um número 4, não é verdade? Ele é natural. Ele é uma sequência depois do zero, que é acrescido de 4 unidades. Então, ele pode sim ser encaixado na caixinha 1. Só que veja bem, ele também pode ser escrito na forma fracionária, porque 4 é a mesma coisa do que 4 sobre 1, ou se não 8 sobre 2. Então, de fato, todo natural ele também é racional. Então, o número A ele também poderia vir a ser encaixado na caixinha 2, não é? E na caixinha 3? Na caixinha 3 são os números irracionais, são aqueles que não podem ser reescritos como fração. Então, de fato, na caixinha 3 ele não entra. Por outro lado, o B ele é um número que tem parte decimal não nula. Então, ele é natural? Não. Na caixinha 1 ele não se encaixa o B. Só que na caixinha 2, números racionais, de fato, esse daqui ele é o 625 dividido por 10.000. É exatamente aqui, gente. 625 dividido por 10 à quarta. Porque, afinal, potência negativa, basta inverter a base e a potência fica positiva. Então, seria 1 sobre 10 à quarta. Ou seja, 10.000. 625 sobre 10.000. Eu acabei de escrever o número B na forma fracionária. Então, de fato, ele é um número racional. Este aqui se encaixa na caixinha 2. E na caixinha 3? Não se encaixa, não. Porque ele pode ser escrito na forma fracionária. Por fim, então, a gente chega em qual alternativa? Nós vamos chegar na nossa alternativa D. Tá bom? Que fala que o A ele está na caixinha de número 1 e o B está na caixinha de número 2. Tá bom, galera? A gente fica por aqui, viu? Tchau, tchau.